agora para os nossos exercícios. Separei mais exercícios do livro de vocês, do capítulo 7 e do capítulo 8. Então, mais uma vez, fiquem atentos aos números aqui, para a gente corrigir certinho, tá bom? Primeiro, olha lá, página 148, questão 4, do capítulo 7. Ele fala o seguinte: analise os dados do quadro sobre a proporção de diferentes substâncias no ar inspirado e expirado por uma pessoa. Tem lá as substâncias e a quantidade no ar inspirado e expirado. Letra A. Qual dessas substâncias corresponde ao gás nitrogênio? Justifique. Gente, lembra? Na nossa inspiração e expiração, nós utilizamos o nitrogênio? Não. Ele entra e sai com a mesma concentração. E ele é o que tem maior quantidade na atmosfera. Lembra disso? Então, qual desses aqui que entra e sai com a mesma quantidade? Entra e sai com a mesma quantidade. A substância de letra B de bola, tá certo? Por conta disso, por nós não utilizarmos esse gás na nossa respiração. Depois, na letra B, quais seriam as substâncias correspondentes ao gás oxigênio e ao gás carbônico, respectivamente? Lembra que respectivamente é na ordem que ele falou, tá? Então, primeiro, quem é o gás oxigênio? Lembra que nós utilizamos o gás oxigênio na nossa respiração. Então, entra com uma concentração, a gente utiliza e sai na expiração com uma quantidade menor, porque nós utilizamos ele. O gás carbônico é o contrário. Entra com uma quantidadezinha lá e sai com uma quantidade maior, porque o nosso corpo produz gás carbônico, tá certo? Então vamos lá, ele quer primeiro saber quem é o oxigênio. Então tem que entrar com uma quantidade maior do que saiu. Qual? Esse aqui entrou menos e saiu mais. Não, entrou mais e saiu menos. Beleza, letra C. Letra C é o oxigênio, tá certo? E outra, também dava para saber, sabe como? Pela essa proporção aqui, essa quantidade, ó. Lembra que na atmosfera o principal gás é o nitrogênio e depois vem o oxigênio, tá vendo? O oxigênio é que tem mais. Mas mesmo assim, a parte como ele quer que justifique é relacionada à nossa respiração, tá bom? Então sai numa quantidade menor porque nós utilizamos esse gás. E o gás carbônico, então, vai ser esse, tá bom? A gente libera uma quantidade maior desse gás que o nosso corpo produz, tá certo? Então, ó, copia lá se você quiser a resposta bonitinha para cada uma dessas questões que a gente viu, tá? Aqui fala exatamente o que a gente falou, só para depois vocês copiarem se achar mais conveniente. Depois, questão lá da página 149, questão número 5. Ao encher um copo ou outro recipiente com água da torneira, o que podemos observar? Que relação tem isso com ar? Você já reparou? Pega um copo e abre a torneira e enche lá na hora. Psh! Quando tu enche com aquela água da torneira, você já percebeu que fica cheio de bolinha, cheio de bolha dentro daquele copo? O que são essas bolinhas? Por quê? Quando você vai lá e enche rapidamente aquele copo com a água da torneira, aquele copo não estava vazio. Lembra disso? Aquele copo estava preenchido por ar. Aquelas bolinhas que a gente vê então na água quando a gente coloca, né, quando a gente enche um copo, são essas moléculas de ar que ficaram às vezes ali presas, né, querendo sair. Por isso que ela vai lá pra cima e estoura, pra poder sair e deixar o líquido ficar ali dentro, tá bom? Então é por isso, essa é a relação, ó. A formação de bolhas. Na verdade, o copo não está vazio e sim cheio de ar. Para entrar o líquido, o ar tende a sair, pois ocupa espaço. Daí a formação de bolhas, tá bom? Interessante isso, né? Depois, página 162, ó, demos um pulo, hein? Estamos agora na página 162, questão número 4. Especialistas da Universidade de Atenas, na Grécia, têm constatado que a deterioração de famosas obras-primas feitas de mármore há milhares de anos tem sido nas últimas décadas superior à acumulada em dezenas de séculos. Uma das causas dessa deterioração, palavra difícil, trava-língua isso daqui, hein?
é a poluição atmosférica, em especial pela formação de chuvas ecologicamente ácidas. Letra A. Como se formam essas chuvas? Galera, como é que se forma a chuva ácida? Lembra que a gente viu? São poluentes atmosféricos que são produzidos lá, por exemplo, de aquela fumaça em fábricas de indústrias, tá bom? Que tem lá o enxofre principalmente, que vai reagir com o vapor de água e formar compostos ácidos, tá certo? É assim. Depois, letra B. Quais são os seus efeitos sobre o ambiente natural e sobre esses monumentos? Gente, o que a chuva ácida causa? Relembramos agora há pouco. Ela sobre o ambiente natural vai causar a acidificação do solo, a acidificação dos ecossistemas aquáticos, então os seres que vivem ali vão ficar prejudicados. E aqui, sobre esses monumentos, vai corroer esses monumentos, essas estátuas, ao longo do tempo, com a chuva ácida, ele vai sendo corroído, perde aquela forma. Tudo bem? Então é isso que vai falar aí na nossa questão número 4 lá dessa página, tá? Copia aí se vocês quiserem a resposta. Como sempre. Antes eu falava, dá um print. Lembra que no início eu falava isso nas aulas? Dá um print aí, mas depois que eu me toquei, vocês recebem os slides. É só abrir o slide e copiar. Meu Deus, que tonho, hein? Depois, página 163, questão número 7. Observe o esquema. Ele representa o que vem ocorrendo em uma das camadas da atmosfera, onde existe grande quantidade do gás ozônio, que tem importante papel na filtração de raios ultravioletas. Gente, eu não consegui colocar o esquema, mas olhem lá no livro. Produção, me ajuda aí, vê se dá pra ver o que eu tô fotando aqui. Chega mais? Chega mais? Tá vendo essa figura aqui? Essa figura aqui. Dá pra ver? Deu? Acompanha lá no livro de vocês, hein? Olha, vê se continua dando pra ver. Que aqui mostra o seguinte. Minha cara também tá saindo, né? Que vergonha. O gás, olha aqui, CFC, tem a camada aqui de ozônio e esse CFC tá perfurando a camada de ozônio. Ele entra ali e vai perfurando tudo. Olha aqui, ó, dá pra ver lá na figura. Olha lá, pra não dizer que eu não sou maluca depois. Enfim, é esse esquema que tá mostrando. Aí a letra A pergunta o seguinte. Focou em mim de novo aqui o vídeo? Tá. A que camada atmosférica se refere a essa descrição? Opa, lembrou do tente com M? Aonde que tá, em qual camada está a camada de ozônio, no caso? Na estratosfera. Muito bem. Letra B. Que fenômeno esquematizado na imagem vem ocorrendo na atmosfera? Poxa... Destruição da camada de ozônio, não é? Os buracos na camada de ozônio, é isso que está representando aí. Letra C. O que pode ser feito por países e por cada pessoa para não agravar esse fenômeno? Lembra, a gente conversou isso na nossa videoaula, na primeira lá, quando falamos mesmo desse capítulo. Os governantes, os países, eles precisam ter fiscalização, lei que diminua a utilização de gás CFC, tá certo? Como eu falei, ficar ali tendo fiscalização, olha, não pode ter CFC nos aerosóis. Então precisa ter uma regulamentação em cima disso daí. E o que nós podemos fazer? Ficar em cima, ficar cobrando esses governantes. Ó, não tô vendo lei nenhuma, não tô vendo participação nenhuma. A gente também se preocupar na hora de utilizar determinados objetos, ou no caso eletrodomésticos como a geladeira, procurar, pesquisar antes, ver se aquele aparelho ele libera CFC. Se aquele aparelho liberar CFC, você vai consumir? Você vai comprar ele? Poxa, não, né? Vamos diminuir a liberação desse gás, tá certo? Então é isso daí a nossa resposta. A maneira bonitinha de se escrever, né, pra você ir lá, botar no seu caderninho, não ser desse jeito como eu falei aqui, tá escrito nesse slide. Depois, mais uma vez, só copiar se vocês quiserem, mas eu espero que vocês estejam tentando fazer, viu? Depois, última, página 163, questão 8 do livro de vocês.
A maioria dos gases atmosféricos é invisível. A cor preta da fumaça que observamos é constituída principalmente de material particulado. Relacione o estilo de vida nas regiões urbanas à quantidade de material particulado presente na atmosfera. Material particulado, gente, é aquela fuligem, né? O que a gente vê, como ele mesmo fala, o que a gente vê de, às vezes, quando o ar tá cinza, né? Tá escuro, fala, nossa, o ar tá poluído. Esse cinza e esse escuro são essas partículas, são essas fuligens que são liberadas do escapamento do gás lá aquele cano lá do carro, por exemplo, do caminhão. Já viu que às vezes caminhão tem muito isso? Se você tá andando atrás do caminhão, o caminhão solta aquela fumaça preta. Enfim, cheio de fuligem, cheio de material particulado ali. Mas o que ele quer saber é relacionar o estilo de vida das regiões urbanas com esse material particulado na atmosfera. Bom, pensa comigo, região urbana é onde tem uma maior concentração de indústrias, de empresas, de fábricas, movimentação de carro, um monte de coisa. Então vai ter uma maior quantidade de partículas na atmosfera, certo? Então é isso aqui que ele quer, ó. Em grandes áreas urbanizadas, há maior concentração de fábricas, de automóveis e, consequentemente, maior emissão de materiais particulados. Só isso, muito simples. Acabamos. Mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado lá do vídeo que a gente fez de conteúdo, de revisão, com algumas práticazinhas mostrando as propriedades do ar, tá bom? Nos vemos na live. Beijo, tchau, tchau!